Nesse vídeo nós vamos falar sobre funções hiperbólicas. Então o título seria funções hiperbólicas. Esse assunto é visto lá no cálculo 1, às vezes, né? Mas a gente vai usar isso bastante aqui no curso de EDO. E a gente vai gastar um tempinho revisando esses conceitos aqui. Nós estamos interessados em dois tipos especiais somente. A função cosseno hiperbólico de ômega t. Esse ômega aqui, vamos assumir ômega aqui uma constante real aqui. Considerar que ela não seja zero, certo? Para não trivializar, vai ser cosseno hiperbólico de zero. Mas, veja, isso daqui por definição é exponencial de ômega t mais exponencial de menos ômega t sobre 2. Isso pode ser reescrito, né, como soma exponencial de ômega t mais sobre 2 mais exponencial de menos ômega t sobre 2. Bem, um detalhe interessante isso daqui. Se eu fizer a derivada dessa função d dt de cosseno hiperbólico, nós vamos ter que derivar aquela expressão lá. Então a derivada da função exponencial, né, deriva a parte aqui de cima, derivada de ômega t com respeito a t aqui, derivada de ômega t é ômega. Então a derivada aqui lá vai ser de ômega, derivada de ômega t exponencial de ômega t, derivada de ômega t é ômega vezes a própria função exponencial de ômega t sobre 2. Agora a gente vai derivar menos ômega t, derivado com respeito a t dá o que? Dá menos ômega sobre 2 exponencial de menos ômega t, repete a função. Então isso pode ser reescrito como ômega vezes exponencial de ômega t menos exponencial de menos ômega t aqui, tudo isso aqui sobre 2. Vou deixar só o ômega para fora. Então veja que aqui vai ter uma certa semelhança com o que a gente aprendeu lá com funções não hiperbólicas. Porque veja o que acontece aqui. A gente define seno, então aproveitando que a gente calculou aí a derivada, a gente vai definir seno hiperbólico de ômega t justamente como esse quociente aqui que está aqui. Então isso daqui é definido como sendo exponencial de ômega t menos exponencial de menos ômega t, isso aqui tudo sobre 2. Então, a partir disso, né, a gente pode constatar o seguinte, que a derivada de seno e cosseno hiperbólico elas têm uma relação interessante. É a seguinte, nós vimos ali no vídeo anterior que a derivada d dt
de cosseno hiperbólico de ômega t vamos voltar no anterior, ela é ômega vezes essa expressão. Aqui essa expressão é exponencial de ômega t menos exponencial de menos ômega t sobre 2. Isso aqui é justamente o seno hiperbólico. Então, a derivada do cosseno hiperbólico de ômega t é ômega seno hiperbólico. Então, aqui isso daqui, então, isso é ômega seno hiperbólico de ômega t. Caso particular, né, caso particular quando o ômega é 1, então nós temos, usando aquela notação mais compacta, a derivada de cosseno hiperbólico de ômega t, aqui assumindo aqui nosso ômega igual a 1, derivada de cosseno hiperbólico de ômega t, de t, vai ser igual a seno hiperbólico de ômega t. Ver que aqui fazendo w igual a 1 vai ser 1 e aqui w igual a 1 vai ser 1 aqui. Então eu fiz o w igual a 1, então não tem o ômega t. Derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. Então a gente obteve essa primeira expressão aqui interessante. Mas veja que usando a definição de seno hiperbólico, a gente fez no quadro anterior. Então vou voltar aqui para a gente fazer a analogia aqui. Vamos voltar a janela. Seno hiperbólico é a exponencial mais menos a exponencial menos sobre 2. Então, voltando aqui, nós temos aqui a derivada do seno hiperbólico de ômega t sobre dt, quer dizer, a derivada disso aqui vai ser a mesma coisa que fazer a derivada de exponencial de ômega t sobre 2 menos exponencial de menos ômega t também sobre 2. Cortei aqui a fração em 2 pedaços, certo? E aqui a diferenciação é tomada aqui com respeito a t. Então, calculando essa derivada, a derivada da exponencial de ômega t vai sair ômega, de novo vai ser ômega sobre 2. Aí, depois de derivar a exponencial, mantém a exponencial de ômega t. Agora, a derivada de menos ômega t derivada de menos ômega t é menos ômega vezes menos vai dar mais ômega exponencial de menos ômega t também sobre 2. Então, juntando essas expressões lá, nós vamos ter ômega exponencial de ômega t. Aí, agora que o sinal aqui é mais, estou colocando o ômega em evidência, vou jogar ele para fora, o 2 ficar embaixo, então o sinal aqui ainda é mais. Aí lá o sinal é menos, exponencial de menos ômega t sobre 2 aqui. Então, voltando aqui no vídeo anterior,
A cosseno de ômega t é exponencial de ômega t mais exponencial de menos ômega t sobre 2. Então a gente pode dividir a fração em duas. E aí a gente volta aqui na expressão que está aqui. Ó. Isso daqui então é ômega vezes cosseno hiperbólico de ômega t. Então, assim como eu tinha feito a observação acima, a derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. Então, nós temos aqui que a derivada do seno hiperbólico vai ser cosseno hiperbólico quando w é 1. Então, para w igual a 1, a seno hiperbólico, derivada de seno hiperbólico de t, quando w é 1 aqui, certo? Então, aqui vai ser 1 vezes cosseno hiperbólico de ômega t, mas o ômega é 1, então cosseno hiperbólico de t. Aqui é legal, né? O sonho dos alunos do cálculo 1 que erram o sinal. Derivado de cosseno hiperbólico é seno hiperbólico e derivado do seno hiperbólico é cosseno hiperbólico. Então, elas parecem um pouco com a função real. Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno lá é menos seno. Então, aqui no caso hiperbólico não aparece essa mudança aí de sinal. Ok? Agora, de onde vem esse nome hiperbólico, né? Então, a gente vai trabalhar aqui. Nós vamos fazer aqui com cosseno hiperbólico ao quadrado. Vamos fazer com t aqui. É a mesma coisa com ômega t, só para diminuir letras aqui. Então, cosseno hiperbólico ao quadrado de t menos seno hiperbólico ao quadrado de t, isso dá quanto? Essa é a nossa pergunta. Então, aqui nós temos exponencial de t mais exponencial de menos t sobre 2. Isso aqui está ao quadrado. Essa primeira expressão que a gente tem aqui, ó, essa primeira expressão é o cosseno hiperbólico, que é a soma. E aí, vamos fazer isso menos seno hiperbólico. O seno hiperbólico muda o sinal aqui, vira menos. Então, exponencial de t menos exponencial de menos t sobre 2 elevado ao quadrado. Então, isso vai ficar igual ao seguinte. Aí, fazendo quadrado primeiro, etc, etc. Então, quadrado primeiro, exponencial de 2t. Aqui a gente conserva a base, multiplica o expoente. Então, exponencial de 2t menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Agora conserva a base, multiplica o expoente. Agora sobre 4, né? Porque 2 ao quadrado ali é 4. 4 menos, aí a expressão aqui vai ser, de novo, faz o quadrado primeiro, 2 vezes primeiro segundo, quadrado segundo, então exponencial de 2t menos 2 exponencial de t exponencial de menos t mais o quadrado segundo exponencial de menos 2t de novo sobre 4. Então, vem que isso daí vai ser esse aqui vai embora com o do outro lado lá. Esse é exponencial de 2t, esse aqui é menos vezes mais exponencial de 2t, então esse aqui vai embora, certo? Aqui exponencial de menos 2t, menos vezes mais de novo, exponencial de menos 2t, vai embora, menos vezes mais, vai embora que esse aqui. Então, o que resta para nós é
2 por 4 aqui dá 2. O que resta para nós é menos exponencial de t exponencial de menos t sobre 2. Agora, esse menos vezes menos. Desculpa, aqui o sinal é mais. Aqui então o sinal é mais. Agora, menos vezes menos, aqui é mais. E aí de novo fica mais. O 2 com 4 também corta igual no outro. Vai ser dividido por 2. Aqui. E aí nós temos esse vezes esse. Então vai ser exponencial de t vezes exponencial de menos t. Então você tem meio mais meio dá 1. Então vai ser exponencial. Conserva a base e somos expoente. Ó. Então vai ser exponencial de 0. Aqui a gente vai obter o exponencial de 0. Aqui da exponencial de 0 que 1. Certo? Então, essa é uma relação fundamental aí da teoria das funções hiperbólicas. Diferentemente do caso real, né? Lá no caso real, nós tínhamos que seno quadrado mais cosseno quadrado é 1. Aqui no caso, o cosseno hiperbólico quadrado menos seno hiperbólico quadrado é que está dando 1. Né? E veja que isso pode ser reescrito assim, como cosseno hiperbólico ao quadrado de t sobre 1 ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado de t sobre 1 ao quadrado igual a 1. Então, se eu reconhecer o x como sendo cosseno hiperbólico de t, né? X seno hiperbólico de t e y como seno hiperbólico de t, nós vamos reescrever aquela equação como sendo x ao quadrado sobre 1 quadrado menos y ao quadrado sobre 1 ao quadrado igual a 1. Como a gente estudou no cálculo, isso daqui é uma equação de uma hipérbole, certo? Equação de uma hipérbole. Então, isso daqui pode ver como uma hipérbole. Então, hipérbole. No plano XY. Certo? E essa... Então, nós teríamos uma hipérbole com eixo. Seria assim. Da seguinte forma. E aqui. Aqui é 1. Aqui é menos 1.
Essa seria a nossa hipérbole. Então, esses pontos, variando então o nosso valor, variando aqui o valor de t, o valor de t aqui vai variando o valor de t, isso provoca, isso daqui é uma parametrização do x e do y, a variação de t provoca variação dos pontos x e y, e os pontos x e y vão variar sobre essa hipérbole aqui. Então, por isso que a gente dá o nome isso aí de funções hiperbólicas, certo? Então, como a gente viu nos vídeos anteriores, então a gente tem que a integral de seno hiperbólico de ômega t dt, ela seria, você vai pegar o seno ômega t, o du é ômega dt, então isso daqui vai ficar integral do seno hiperbólico de u, e o dt é du sobre w. Então isso vai dar, então a derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico, derivada de seno hiperbólico é cosseno hiperbólico, como a gente viu. Então não tem variação de sinal, então a integral de seno hiperbólico, isso daqui é sobre w mais aqui a constante real. A mesma coisa a gente pode fazer com a função. A gente pode fazer com a função cosseno hiperbólico. Então, integral de cosseno hiperbólico de ômega t dt é 1 sobre ômega. Derivada de seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, derivada de cosseno hiperbólico é seno hiperbólico, então ele só troca. A integral de cosseno hiperbólico é seno hiperbólico de ômega t mais c. Então, vejamos agora mais propriedade interessante. Por exemplo, no caso da função hiperbólica, a função, por exemplo, cosseno hiperbólico de menos t, ele vai ser exponencial de t, só que agora virou menos t, exponencial de menos t, mais exponencial de menos t, só que é menos vezes menos dá mais, sobre 2. Esses dois trocaram de lugar. Se a gente trocar de lugar, né, ele vai ser exponencial de t mais exponencial de menos t sobre 2. Então, isso daqui é o nosso cosseno hiperbólico de menos t. Então, essa função aqui ela é par. Uma função par. Que a imagem do t e do menos t, aqui é mais t, a imagem do t e do menos t é igual. Então, isso daqui também funciona lá no cálculo 1. Cosseno hiperbólico de menos t, cosseno hiperbólico de t. São a mesma coisa. Já no caso da função, a outra função, que é a função seno hiperbólico, tem o seguinte comportamento, ó. Função seno hiperbólico de menos t. Fazer aqui vai ser exponencial de menos t. Aqui a gente troca o t por menos t, menos exponencial de menos. Aí aqui tem que colocar t, só que o argumento aqui é menos t, então é menos t. Fiz isso acima direto, aí vai dar isso aqui. Portanto, isso daqui é igual a
exponencial de menos t, menos exponencial, agora menos vezes menos é mais, mais divide por 2. Se eu colocar o menos em evidência, aqui, vê o que vai acontecer. Multiplicando menos vezes mais dá menos. E menos vezes menos dá mais aqui. Vamos reescrevendo isso aqui é menos exponencial de t menos exponencial de menos t sobre 2. Isso daqui é nossa função seno hiperbólico de menos, quer dizer, isso daqui é menos o seno hiperbólico de t. Tem o menos aqui para fora, aqui exponencial, exponencial. Tá. Então, veja que por último, veja aqui. Quanto que é o cosseno hiperbólico de zero, por exemplo? O cosseno hiperbólico de zero, você vai substituir aqui, ó, nessa expressão aqui, o t igual a zero. Vai dar exponencial de zero mais exponencial de menos zero sobre 2. Então, a gente vai ter aqui, isso aqui vai ser, exponencial de zero é 1. Então, 1 mais 1 sobre 2. Então, é 2 por 2 dá 1. Cosseno hiperbólico de zero é 1. O seno hiperbólico de zero, agora eu vou jogar na expressão só nessa parte aqui, 0 menos 0 sobre 2, aqui é menos. Então vai ser exponencial de 0 menos exponencial de menos 0 sobre 2. Então nesse caso aqui nós vamos obter aqui 1 menos 1 sobre 2. E vai ser 0 dividido por 2, que é 0. Então, o seno hiperbólico, cosseno hiperbólico de 0 é 1, seno hiperbólico de 0 é 0. E aí, a gente vai ver agora aqui o gráfico da função. Veja que esse aqui é o gráfico da função seno hiperbólico. Veja, a função é ímpar, então ela tem esse comportamento como a função x ao cubo, certo? Então, ela é crescente, seno hiperbólico de 0 é 0, e ela fica abaixo da função exponencial de x mais 2 e fica acima da exponencial de menos x sobre 2. Ela fica entre essas duas aqui. A função cosseno hiperbólico, ela só assume valor a partir de 1, ela é sempre maior que 1. O contrário da função cosseno que está entre menos 1 e 1, essa também é uma função que extrapola o 1 e o menos 1, a função hiperbólica. Então, a função hiperbólica ela fica a concha entre exponencial de menos x sobre 2 e exponencial de x sobre 2. Essas são as funções que descrevem essas funções hiperbólicas.